Olá, boa noite a todos. Meu nome é Adriano Parra, sou professor da Universidade Paulista e da PUC de São Paulo. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do inadimplemento das obrigações. Na sequência, abordaremos a mora, que é consequência justamente deste inadimplemento das obrigações, quando estamos diante do chamado inadimplemento relativo. E, após justamente o estudo da mora, abordaremos as perdas e danos. Esses temas estão perante o Código Civil a partir do artigo 389, em que lá começa justamente a se falar a respeito das disposições gerais aqui do inadimplemento de uma obrigação. Então vamos lá. Pessoal, inicialmente, toda e qualquer obrigação, ela é normalmente cumprida voluntariamente. Essa é a ideia. A pessoa do devedor vem a realizar o adimplemento voluntário daquela obrigação que ele sabe que possui. Assim, realizando o adimplemento, estará extinta aquela obrigação. Vamos falar do inadimplemento quando ele não realiza, não paga, ou então, eventualmente, ele faz quando ele deveria deixar de fazer, ou não entrega aquela coisa certa e determinada. Enfim, ele não cumpre com aquilo que contratualmente ou através da lei a ele restava designado. Aí, disse que ele está inadimplente. Esse inadimplemento pode ser um inadimplemento dito como culposo, e aí abrange também o dolo, ou chamado inadimplemento fortuito. Então, teremos ou o inadimplemento culposo ou o inadimplemento fortuito. Então, dentro disso ainda, lá no inadimplemento culposo, estaremos ali diante de um inadimplemento absoluto ou um inadimplemento relativo. Então, retomando, inadimplemento culposo se subdivide em absoluto e relativo, e um inadimplemento fortuito. Vamos iniciar aqui com o inadimplemento fortuito. Nesse inadimplemento fortuito, o que a gente vai ter? Nós teremos um fato não imputável ao devedor, ou seja, não foi por uma vontade própria que ele deixou de cumprir com aquela obrigação. Foi um acontecimento externo, daqueles que a gente poderia rotular de um caso fortuito, de uma força maior, que impediu que ele cumprisse com aquela obrigação. Vamos lá para o Código Civil. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. A parte final, ele pode se responsabilizar? Pode, mas precisa de maneira expressa constar isso lá na convenção. Caso contrário, ele não é responsabilizado e estaremos diante aqui da figura do inadimplemento fortuito. Pois bem, já o inadimplemento culposo, como eu disse, ele se subdivide, podendo ser tanto inadimplemento absoluto, como estar caracterizado, como um inadimplemento relativo. O absoluto, inicialmente aqui que a gente vai ver. No inadimplemento absoluto, não será possível o cumprimento posterior daquela obrigação. Se não é possível o cumprimento posterior daquela obrigação, devem as partes retornar ao status quo anterior. Isso antes de mais nada. Depois ainda há de se analisar o que? Existiu, além da devolução que vai ser necessária, a incidência de perdas e danos? Temos aqui também juros que serão calculados e
e de igual sorte pagos. Também teremos uma atualização monetária, também teremos pagamento de honorários. Então, tudo isso há de se observar para a retomada, para o retorno àquele status quo anterior à própria formulação e existência daquela obrigação, daquele contrato. Vamos lá para o nosso Código Civil. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Okay? Agora pensemos. Como se configura esse inadimplemento absoluto? Não é possível que se cumpra a obrigação? Por quê? Pode ser que aquela obrigação não seja mais útil ao credor. Pode ser que ele não tenha mais interesse no cumprimento daquela obrigação. Suponhamos, contrata-se determinada doceria para fazer um bolo, seja para uma festa de aniversário, seja para um casamento. A doceria não entrega o bolo para poder entregar no dia seguinte? De maneira alguma, não é interesse. Ele pode até tentar, mas não é interesse que se entregue aquele bolo em momento inoportuno. Logo, estaremos diante da figura do inadimplemento absoluto. Vai ter que se devolver o valor, há de se verificar ainda a existência das perdas e danos, juros, atualização monetária e, eventualmente, até honorários de um advogado. Okay? Então, teremos sim a obrigação de indenizar. Lembrem-se, como eu já falei em algumas aulas, as perdas e danos necessariamente devem ser comprovadas. Somente não necessitarão dessa comprovação se tiver lá no contrato a cláusula penal prevista. Caso contrário, precisa lá a comprovação. Ao lado do inadimplemento absoluto, nós temos o inadimplemento relativo, em que se admite o cumprimento posterior daquela obrigação. Vai ser útil ao credor que se o faz. Então, suponhamos que alguém tenha um determinado boleto para o pagamento, se esqueceu ou não tinha condições financeiras de pagar naquela data. Pode pagar depois? Pode. Normalmente sim. Então, estamos diante do inadimplemento relativo. A prestação ainda é possível, diferente do inadimplemento absoluto. Quando a gente fala aqui no inadimplemento relativo, nós estamos falando da figura da mora. Mora, essa que a gente vai estudar. Então, no inadimplemento relativo, aquela obrigação não foi cumprida no tempo, no lugar, na forma convencionados, mas ainda existe o interesse do credor no cumprimento daquela obrigação. Para a ferição de eventuais perdas e danos, aqui ainda podemos ter a análise de uma gradação da culpa. Okay? Mas isso é matéria para depois, matéria para que depois analisemos, em virtude dessa gradação, uma maior ou menor extensão daquele dano com a competente liquidação, ou seja, do valor que vai ser pago. Então, estamos diante da análise da mora. Mora que é o cumprimento imperfeito daquela determinada obrigação, que ela não foi cumprida ou no lugar, ou no tempo, ou no modo convencionados. Basta um para que estejamos lá diante de um cumprimento chamado de cumprimento imperfeito. Vamos lá para o artigo 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Repararam? A mora é destinada tanto ao devedor como ao credor. Então, podemos ter tanto a mora do credor como a mora do devedor. Ambos têm obrigações, seja um de pagar entregando aquela coisa certa e determinada, não pode entregar outra coisa que não esteja prevista lá na avença, como também o credor precisa realizar todos os atos, precisa contribuir, precisa ter a boa-fé de querer receber aquela obrigação. Pois bem, então,
Mora é um não cumprimento, seja por parte do devedor, seja por parte do credor. Iniciemos aqui o estudo da mora do devedor, inicialmente. Quais são os requisitos para que se configure a mora do devedor? Primeiro requisito, a inexecução daquela obrigação naquela data, naquele termo que anteriormente foi convencionado. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito para configurar aqui a mora do devedor, a possibilidade do cumprimento futuro, depois daquele termo pré-fixado. Porque se não for possível, estaremos diante do inadimplemento absoluto, não do relativo, não da mora. Terceiro, a inexecução daquela obrigação precisa ser imputável àquela pessoa, nesse caso, a pessoa do devedor. Porque se não for imputável a ele, estaremos diante de um inadimplemento fortuito. Então, precisa ser imputável ao devedor. Tudo bem? Então, são esses 3 requisitos. Para configurar justamente essa mora do devedor, nós temos 2 aspectos a serem analisados. 2 modos. Nós podemos ter a chamada mora ex re, latim ex re, em que, no caso lá, o credor não precisará fazer absolutamente nada, não precisa realizar qualquer ato para se configurar a mora do devedor. Imagine, tem uma data, 25 de março para o pagamento de determinada parcela. Não houve o pagamento da parcela, automaticamente o devedor restará em mora. Então, é algo automático. Vamos lá por 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. É o caput do artigo 397. Artigo 398, que é a segunda hipótese aqui da configuração da mora do devedor ex re. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Então, essa é a segunda possibilidade. Primeira possibilidade aqui, existe um termo pré-fixado, passou aquele determinada data, aquele termo pré-fixado, não fez, resta em mora. Segunda, o ato ilícito. Praticou um ato ilícito, desde aquele instante, se não ocorreu o ressarcimento, se efetivamente ali, com a prática daquele ato ilícito extracontratual, tá? Então, exemplo disso, um acidente de trânsito, em que 2 carros se chocaram, um bateu na traseira do outro. Então, estamos ali diante de um ato ilícito extracontratual. Então, desde logo, lá surge a obrigação do culpado reparar o dano. Não reparou, conta a partir de lá a mora. Tudo bem? E depois, declara a possibilidade de ter uma declaração expressa por parte do devedor, que ele olha, fala, sim, realmente eu devo, não vou pagar, não tenho como pagar. Coloca isso de maneira expressa, manda e-mail, normalmente não tenho condições de pagar, mas para o futuro, eventualmente, eu quito essa obrigação para com você. Então, estaremos aqui diante dessa terceira hipótese de configuração da mora ex re. Pois bem, além disso, também temos a mora ex persona. Na mora ex persona, aí sim o credor deverá realizar um ato. Que ato é esse? Ele vai ter que notificar, vai ter que intimar. E após essa notificação, após esse procedimento, é que poderá ali configurar a mora por parte do devedor. Vamos lá para o parágrafo único do artigo 397. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
Então, aqui o parágrafo único do artigo 397 institui a mora ex persona, dependente de um ato jurídico do credor para sua configuração. Ok? Pois bem, agora vejamos os efeitos da mora deste devedor. Primeiro, a pessoa resta em mora. O que vai acontecer? Inicialmente, ela poderá ser responsabilizada por eventuais danos que a coisa tiver. Imaginem o seguinte fato. Um determinado inquilino deveria devolver o imóvel no prazo de 30 dias após o encerramento do contrato. O locador notificou, falou que não quer mais a continuidade daquele contrato, então o inquilino teria que devolver no prazo de 30 dias. Não o fez, permaneceu no imóvel. Permanecendo no imóvel, vamos ainda a uma nova suposição, o botijão de gás que ele tinha lá para cozinhar explodiu. De quem é a responsabilidade? Do inquilino. Resperit domino, ou seja, a coisa perece para o dono? Não, porque ele estava justamente em mora na devolução daquele objeto. Então, naquela obrigação de dar coisa certa na modalidade de restituir, ele não fez no momento oportuno. Então, ele será responsável por aquele ato. Okay? Também, outro efeito é a chamada perpetuatio obligationis. Perpetuação da obrigação. Ou seja, se a obrigação se perpetua, ele também vai ser responsável aqui por eventual caso fortuito ou força maior que aconteça. Vamos lá, artigo 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Tudo bem? Agora, vamos analisar a mora do credor. Aqui a mora do credor é a recusa dele de maneira injustificada. Então, está se recusando de maneira injustificada a receber aquele pagamento, ao cumprimento daquela obrigação pelo devedor, no tempo, lugar, modo convencionados. Ele não está ajudando de maneira alguma, não está cooperando. Então, dessa maneira, estamos falando de uma mora do credor. Ele se impõe a ele uma obrigação que ele não está fazendo, que ele não está cumprindo, e de maneira injustificada. Quais são os requisitos aqui para a configuração dessa mora do credor? São 4. Primeiro deles, o vencimento da obrigação. Se vence a obrigação, o devedor precisa cumpri-la, aí vem lá o credor e fala, ou então não ajuda, faz algum ato e não permite que o vendedor, assim, faça o devido adimplemento. Segundo, existir uma oferta real, a certeza que o devedor ofertou. Terceiro, a recusa injustificada. E, por fim, como quarto, a constituição em mora. Constituição em mora de quem? É o devedor que vai constituir em mora o credor. Como é que ele faz isso? É comprovar que ele tentou ofertar e porque, por algum motivo, o credor não recebeu. Então, com esses 4 requisitos, nós teremos a configuração ali da mora do credor. Um exemplo para isso, desse último. Ora, ele pode fazer a consignação em pagamento. Aí vai ser um exemplo ali da mora do credor. Tudo bem? Visto este inadimplemento, tanto fortuito, como absoluto, como relativo. Também a questão da mora, a mora ex re, a mora ex persona, a mora do credor.
Agora analisemos a questão das perdas e danos. Perdas e danos estas que lá no Código Civil estão previstas do artigo 402 ao artigo 405. Artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Quando a gente fala em perdas e danos, nós temos dois aspectos fundamentais. Podemos estar falando de danos materiais e podemos estar falando de danos de caráter moral. Os danos materiais se subdividem em danos emergentes e lucros cessantes. E isso que está falando aqui o dispositivo legal. Repito, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, danos emergentes, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, pensem, num determinado acidente de trânsito. Só que esse acidente de trânsito envolveu um taxista. Esse taxista teve o prejuízo de ordem material com o seu veículo. Alguém bateu nele, vai ter que consertar o veículo. Aquelas serão justamente todas as despesas derivadas do dano emergente, que emergiu daquilo. Também vão existir despesas relativas ao que ele vai deixar de lucrar em virtude do não trabalho, em virtude dele não estar indo para as ruas ganhar o seu ganha-pão. Então, este vem a ser o lucro cessante. Então, danos emergentes e lucros cessantes. Aliados a estes, nós podemos ter ainda um dano moral. Neste mesmo exemplo, vamos supor que aquele taxista tenha sido atingido e tenha perdido uma parte do seu corpo ou sofrido uma sequela. Aí também teremos um dano moral envolvido. Tá bem? Então, temos o dano emergente, o lucro cessante e, eventualmente, o dano moral. Sempre que falarmos em danos, os danos precisam ser comprovados. Sempre que falarmos em danos, são passíveis justamente de serem indenizados todos aqueles danos que são rotulados de danos diretos e imediatos, decorrentes da atuação daquele ato específico. Não outros danos que são intitulados de danos indiretos ou imediatos, num ponto de vista de danos remotos. É diferente um dano direto de um dano remoto. Suponhamos que alguém tenha sofrido um acidente de trânsito, com isso deixou de viajar, porque não conseguiu chegar a tempo de pegar o voo, e com isso ele sofreu a esposa, filho, sofreu um abalo, um dano moral por ter pedido aquelas férias, ou 2, 3 dias de férias. Isso vai causar diretamente aquele acidente, o dano moral? Não, o dano moral diz respeito aos danos lá, diretamente relacionados ao fato, não remotamente, através de uma concausa, que aí poderíamos chegar até o infinito. Não podemos pensar deste modo. Ok? Então, os danos precisam ser diretamente relacionados ao fato. Então, esse dano indenizável precisa ser o quê? Ter a necessária efetividade daquele prejuízo, ter a certeza que aconteceu tanto o ato como o prejuízo. Mais ainda, a subsistência do dano, que ele não tenha sido reparado. E, por fim, vai lesionar o interesse jurídico tutelado. Aí nós temos justamente todos os requisitos do dano reparável. Tá bem? Uma outra diferenciação se impõe aqui. A diferenciação da possibilidade de indenização pelo dano em ricochete. O que é o dano em ricochete? Vou ilustrar. Pensem numa estrada. 3 vias, 3 pistas. Um carro em cada uma. Esse carro aqui na primeira pista está a 80 km por hora, o segundo está a 100, aí vem um terceiro a 220. Esse terceiro a 220 colide, perde a direção, colide com esse que está a 100, que bate nesse que está a 80.
Foi esse primeiro carro que bateu nesse primeiro? Não. Esse segundo carro foi um mero objeto que foi literalmente lançado para aquilo. Então, nós estamos falando de um dano em ricochete. Aí sim. Tudo bem? Então, esse dano é perfeitamente indenizável. Tudo bem? Ora, vamos olhar agora a lei. Artigo 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Artigo 404. As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais, abrangendo juros, custas, honorárias, sem prejuízo de pena convencional. Artigo 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Então, aqui são justamente os dispositivos relativos a estas perdas e danos. Tá? Na disciplina de responsabilidade civil, existe um estudo muito mais aprofundado dessas perdas e danos, porque concerne ao próprio conteúdo da disciplina, do conteúdo da matéria. Por enquanto, a gente vai ficar por aqui e vamos falar um pouquinho mais dessas perdas e danos mais adiante, quando estivermos analisando lá as cláusulas penais. Muito obrigado pela atenção, um bom estudo para vocês.